Você está no ministério infantil, mas não sabe o que fazer? Está perdido, sem saber por onde começar, o que fazer, como fazer? Fique comigo até o final, porque eu tenho 4 dicas infalíveis para você. Olá, meus amados, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Tia Kelly e estou aqui hoje com um vídeo maravilhoso para você que está no ministério infantil, para você que chegou agora e está totalmente perdido, sem saber por onde começar. Ou às vezes já está no ministério infantil, mas está virando uma bola de neve, não sabe como proceder. Então hoje eu vou trazer para você 4 dicas do que fazer quando você já está no ministério infantil. Combinado? Fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que essas dicas serão muito tops e vai auxiliar você aí no departamento infantil a desenvolver o propósito que Deus quer através de você no ministério infantil. Não é segredo para ninguém que muitas pessoas vão parar no ministério infantil achando que caiu de paraquedas, achando que chegou por um acaso. Mas nós vimos no vídeo da aula da semana passada onde nós conversamos sobre esse assunto. Ninguém cai de paraquedas, ninguém cai por acaso no ministério infantil. Nós vimos no outro vídeo do porquê que você foi parar aí. Ah, você não viu o vídeo? Então depois desse vídeo você vai lá e assiste o vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo onde eu falo sobre isso, por que você está no ministério infantil. Agora que você já está no ministério infantil, eu quero trazer para você 4 dicas do que fazer para melhorar esse desempenho seu no ministério infantil, para você exercer o propósito de Deus através de você, amém? Então o primeiro ponto que eu quero falar para você é: consagre-se. Dependa de Deus. É o primeiro passo, é o primeiro ponto para você cumprir um propósito, né? Para você cumprir o seu papel com excelência no ministério infantil. Nós sabemos que tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos desenvolver colocando nossa vida no altar do Senhor, dependendo de Deus, buscando em oração. Pois se nós fizermos qualquer coisa sem essa base, nós sabemos que nós estamos fadados ao fracasso. Então, primeira coisa, consagre-se. Dependa de Deus, ore, busca, né? Tenha um momento com Deus, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, dependendo exclusivamente dele. Às vezes na escola secular as pessoas podem fazer de qualquer jeito, as pessoas podem ir ali sem orar, sem buscar a direção de Deus, mas no ministério infantil não é assim. O trabalho na igreja, seja ele qual for, e com as crianças em especial, nós precisamos estar o tempo todo revestidos, né, da dependência do Senhor, o tempo todo buscando em Deus a direção do que fazer e como fazer. Então é essencial que você ore bastante por você e também pelas crianças que vão estar te ouvindo, pelas crianças que serão alcançadas pelo Senhor. Então, ore sem cessar. Aqui nós vamos ver o que é esse momento, o que é essa consagração, o que é depender de Deus. É eu cruzar os braços e deixar Deus fazer tudo sozinho? Não, não é isso que é depender de Deus. Depender de Deus é saber que tudo aquilo que você precisa não vai vir de você mesmo, vai vir de Deus. Por isso você precisa orar, pedindo ao Senhor que te revista dessa sabedoria, né? Pedir ao Senhor que te revista de graça. E aí você vai o quê? Você vai desenvolvendo. Significa que você vai trabalhar com responsabilidade, com dedicação, né? Com empenho, mas sabendo que tudo vai vir da ação do Espírito Santo e não somente das suas forças, não somente daquilo que você fizer, ok? Então, primeiro ponto, dependa de Deus. Vai anotando aí para você não esquecer nenhum dos pontos, porque eu tenho certeza que são pontos que vai mudar aí o ministério infantil onde você está inserida e vai ter aí muitos frutos para a glória de Deus. Nós sabemos que consagração é um tempo de separação, né? Quando eu falei ali no início de consagração, é um tempo de separação. Dentro dessa consagração, né, com o Senhor, você também precisa consagrar aí a sua aula, a sua lição. Então você precisa tirar um tempo para dedicar no estudo, para dedicar na preparação da aula. Tudo isso é importante para você dar um ensino de excelência, né?
Eu gosto sempre de dizer, tudo aquilo que você for fazer, né, como está lá em Colossenses, faça-o de todo o teu coração como para o Senhor. Então dê o seu melhor, dedique-se, esforce. Lembre-se que você não está fazendo para o homem, você está fazendo para o Senhor. Então consagre um tempo aí com o Senhor, consagre um tempo de estudo, consagre um tempo de preparação da aula, de busca mesmo, para você dar o seu melhor, ok? O outro ponto muito importante para vocês fazer no Ministério Infantil é ser criativo. O segundo ponto, seja criativo. Isso mesmo. Gente, é muito importante nós sermos criativos, nós trabalharmos uma aula dinâmica, procurar uma aula bem assim, que vai ser cativante às crianças. Quando eu falo ser criativo, né, nós sabemos que nós precisamos o quê? Pedir a criatividade do Senhor. Lembra do primeiro ponto que é a consagração? Nessa consagração, nessa oração, nessa busca, você vai pedir ao Senhor também que te dê criatividade, porque o nosso Deus é criativo e Ele nos dá. Então você vai orar, Senhor, me dá criatividade. E aí você vai buscar, né, trazer uma aula criativa. Como que eu faço isso, tia Kelly? Bom, às vezes o conteúdo que você vai dar na sua lição, na sua escola, na sua igreja, é o mesmo que centenas de outras igrejas estão dando, né? Você está seguindo a mesma revista, você está seguindo o mesmo ensino, às vezes é a mesma história, mas não significa que você precisa dar do mesmo jeito. Não! Você pode ser criativo. Procure uma forma diferente de aplicar aquela lição. Procure uma forma diferenciada de apresentar o estudo da semana. Então você pode apresentar em forma de teatro, você pode apresentar em forma de recursos visuais, você pode trazer uma parte de uma encenação, você pode ser criativo. Então o que você vai fazer na hora da criatividade? Você não vai inventar, né? Você não vai copiar algo que todo mundo está fazendo. Não! Você pode orar, pedir Deus discernimento e Deus vai te mostrar. A aula hoje eu posso fazer uma encenação, né? A aula de hoje eu posso colocar as crianças maiores para fazer um teatro, eu posso pôr eles para louvar um hino, né? Onde está falando daquela história. Então seja criativo, busque criatividade e traga uma aula bem atrativa, bem gostosa, que as suas crianças vão ficar apaixonadas. Esses dias para trás eu vi um vídeo, eu acho que eu não lembro o nome do grupo, é um grupo no Face. E eu vi um professor, não sei o nome, não sei nada. Gente, e ele deu uma aula tão criativa. Eu adulto, fiquei encantada com a aula dele, né? Ele estava dando a aula sobre Jesus acalma a tempestade, se eu não estou equivocada. E, gente, um homem maior do que eu, ele subiu na mesa e ele fez aquela encenação como se ele estivesse vendo Jesus vindo e apavorado assim. E ele foi fazendo aquela encenação sem abrir a boca, sem falar. Ele foi fazendo encenação, foi fazendo gestos ali e as crianças paradas observando ele, atentas. E eu também, de acordo com ele desenvolveu, eu pensava, está vendo Jesus, olha Pedro andando sobre as águas. E ele foi fazendo aquela encenação. Olha que aula simples, criativa, não precisou de recursos, não precisou de gastos, não precisou ficar horas fazendo um recurso. Não, e foi uma aula mega criativa. E depois, sabe o que ele fez? Ele colocou as próprias crianças para fazer a encenação. Ou seja, acredito eu que eu no vídeo não mostro tudo, que ele deve ter feito a encenação, ele deve depois ter falado a história escrita ou lido na Bíblia com as crianças, acredito que talvez ele leu depois, né? E depois as próprias crianças reproduziram a história. Gente, vocês acham que essas crianças vão esquecer essa aula? Nunca mais! Elas nunca mais vão esquecer aquela lição. Porque foi algo muito criativo, foi algo que buscou, prendeu elas. Eu achei mega, top, maravilhoso. Então assim, procure ser criativo. Você não precisa vir aquelas aulas chatas, toda vez do mesmo jeito, onde você pega aqui a sua revista, onde você lê e fala, e eles estão ali sentados, olhando para você e pensando, que professora chata, que aula chata, podia estar lá em casa, jogando videogame, dormindo até mais tarde. Gente, ei, anima, bota a criatividade aí e traga uma aula mega top, combinado? Eu quero que você coloque para mim depois, falando, tia Kelly, eu fiz uma aula diferente e as crianças gostou. Me fala o resultado dessa aula criativa, me fala aí a ideia que você teve para aplicar uma aula aí, combinado? Então tá bom.
Vamos então agora para o terceiro ponto para você ter uma aula aí diferenciada, né? Do que você pode, que você precisa fazer agora que você está no Ministério Infantil. Gente, isso agora é muito importante. O que que é? Programe-se. O que que é programar? É você estudar, preparar a sua lição com antecedência. Terceiro ponto, programe-se. A aula do Ministério Infantil, a lição bíblica, não é você vai dar aula no domingo, né? E no sábado à noite você pegar a sua revista. Não é isso, né? Assim você nunca vai conseguir dar uma aula criativa. Falamos da criatividade, então o que você precisa? Pegar a sua lição antes, começar a estudar, começar a ler, que Deus vai dando criatividade. Agora, se você pega a lição na hora de você ir para a salinha, da onde vai brotar a criatividade? Da onde você vai ser criativo? Como que você vai preparar uma aula com antecedência? Então aqui, ó, nesse terceiro ponto, eu quero deixar para você estudar. Estuda muito. Gaste o seu tempo estudando, dedicando. Tem uma tia do Ministério Infantil, eu não vou lembrar o nome dela, a loirinha do cabelinho assim bem curtinho. Eu sempre esqueço o nome dela. Ela fala sobre a questão de nós não darmos pão velhos para as crianças. Ela fala sobre a importância, né, de nós darmos pão fresquinho. O que é isso? É você preparar algo para as crianças, com amor, com dedicação, fazer algo novo. Não é pegar um pão bolorento ali e levar de qualquer jeito. Quando você pega a lição em cima da hora, você está levando um pão de qualquer jeito, um pão ali embalorado. Não, dedique-se. A sua aula é no domingo, sabe quando é que você precisa começar a preparar a sua aula? Logo na segunda. Não quer dizer que na segunda você vai ficar ali 2 horas sentado, não. Quer dizer que na segunda você já vai pegar a sua lição e você vai ler. Leia, só vai ler mesmo na revista. Leu tudinho, beleza. Na terça-feira você lê novamente. Você já vai lembrar o que você leu ontem, né? Então já vai começar a fluir ideias. Quando for na quarta, você já começa a pegar um papel, vai fazer um esboço, vai preparar a sua lição, tipo assim, qual é os pontos principais, né? Qual que é o objetivo da lição? O que eu tenho que alcançar com essa lição? E aí você vai começar a fazer um rascunho, você vai começar a escrever, a preparar. Você não precisa pegar muito tempo, não, todos os dias você dedica meia hora. Meia hora dá para você ler a sua lição, dá para você anotar alguma coisa. Quando for na quinta-feira, já começa, as ideias já estão assim, ó, borbulhando. Porque você já leu a revista, você já sabe do que vai conversar, você já sabe qual será o ponto central, você já sabe qual é o assunto, qual é a lição bíblica. Aí você começa a ler sobre esses assuntos em outras revistas, em outras lições, em outros tópicos. Você vai usar o tempo que você está na internet à toa, vendo no Facebook e outras coisas, você vai usar para ver alguma coisa relacionada ao assunto e você vai deixando as ideias fluir. Aí você vai ver, não, como que eu posso dar essa aula hoje? Não, essa aula hoje não dá para mim fazer uma dramatização, mas eu posso fazer algo na prática, né? Por exemplo, vamos supor que você vai dar aula sobre os 3 jovens que foram levados para a Babilônia, juntamente com Daniel, né? E a Bíblia fala que eles o quê? Eles não se contaminaram, não comendo das iguarias do rei, mas eles preferiram se alimentar o quê? De legumes e frutas. Aí o que você acha de você preparar uma mesa bem bonita, né? Você traz uma mesa com bastante frutas, com bastante verduras, e você deixa as crianças ali olhando, né? Deixa eles comer. Gente, podem comer. O que vocês mais gostam aqui, né? Deixa eles comerem, então vai ter aí depois você fala, sabe o que eu estava lembrando? Que na Bíblia, na palavra de Deus, nos conta a história de alguns jovens que fizeram como vocês estão fazendo aqui, se alimentaram de frutas e verduras. Aí, sabe o que vai acontecer? Eles estão ali comendo, vão querer prestar atenção. E aí você vai deixar eles ali continuar comendo e fala, vamos prestar atenção na história? Olha, a Bíblia nos conta que muito tempo atrás, né, levaram 4 jovens cativos, jovens bonitos, de boa aparência, né, jovens sábios, né, que foram levados cativos, foram levados presos. E aí ali, eles sabiam que aquelas comidas gostosas, carne assada, né, aquelas comidas eram oferecidas a falsos deuses. Quem que sabe o que é falsos deuses? E você vai estar falando, né? Mas eles não comeram, eles decidiram não se contaminar. E eles se alimentaram como vocês, de frutas e verduras. E sabe o que aconteceu? No final do tempo determinado ali para eles verem se eles iriam ficar fracos, desnutridos, eles foram avaliar. E sabe, crianças,
Aqueles homens que tinham se alimentado só de frutas e verduras estavam mais bonitos, fortes, formosos, decorados, muito mais do que aqueles outros que estavam comendo carne e as comidas do rei. Sabe o que é isso? Isso é Deus. Foi Deus que deu a eles essa sabedoria para não se contaminar e foi Deus que nutriu a eles. Olha que coisa maravilhosa, olha como as frutas fazem bem para nós. Você pode aproveitar para falar sobre a boa alimentação, sobre a importância de comer frutas e verduras. É uma aula criativa, mas você só vai conseguir isso, né, se você preparar com antecedência, se você estudar a sua lição. Aí você vai trazer, né, uma lição bem diferente, bem edificada. Então, gaste tempo organizando, né, preparando a sua lição bíblica, ok? Observe tudo que você vai precisar nessa lição. Qual é o tempo que você vai ter de aula? Né? Você precisa observar, porque talvez você prepare uma aula aí que você vai precisar de 1h30 e você só tem 40 minutos com suas crianças. Ou talvez você prepare uma aula que é muito rápida, você vai gastar 10 minutos. E aí, os outros 40 minutos que você tem, o que você vai fazer com eles? Né? Então você precisa o quê? Observar qual é o tempo de lição. Então, dentro desse tempo, né, você vai preparar a sua lição, preparando o tempo da lição, o tempo da dinâmica. Vocês que me conhecem sabem que eu gosto de fazer dinâmica com as crianças, trazer uma brincadeira, não é uma brincadeira aleatória, mas é uma brincadeira que tem a ver com a lição, que vai trazer para dentro do propósito, para dentro do ensino. Então, tudo isso você deve preparar com antecedência. Então, estude, né, organize-se, programe-se, tudo com antecedência. Quando chegar no dia da sua lição, seja no domingo ou durante a semana, você vai estar com uma aula top. É muito triste quando você pega a sua lição, né, e chega lá na sala sem saber do que vai falar, sem saber o que vai fazer. Vocês acham que as crianças não percebem? As crianças sabem quando você preparou uma aula, quando você estudou ou quando você chega ali de qualquer jeito. Então, nunca faça isso. Agora você sabe, o que você precisa fazer é preparar. Já que ela não tem um tempo. Não tem tempo? Tem certeza que você não pode tirar 30 minutos do seu dia para você preparar a sua lição? Eu tenho certeza que você tem. 30 minutos é muito pouco. É um tempo que você ali sentado no sofá começa a passar ali, ó, o Instagram, TikTok. Gente, tem muitos ladrões de tempo roubando o nosso tempo. Você pode tirar um pouquinho ali, eu tenho certeza que as suas aulas serão muito diferentes, ok? Leve o Ministério Infantil a sério, tá bom? E agora o nosso quarto ponto, que também é muito importante, é não faça leitura. Gente, eu já vi muitos professores pegar a sua revista, que geralmente eles trabalham com a revista, né? Independente qual seja, não vou aqui falar o nome da revista, mas independente da revista, chega com a revista ali na sala de aula, pega aquela revista e começa a ler. Dispara a ler parecendo um robô. Isso é horrível. Isso aí é destruir a sua escola bíblica. Isso aí é você acabar com o seu ministério. Não faça leitura. Estude. Se você fez o passo anterior, que é se preparar, né? Se é se programar, você já está com a lição toda na sua mente. Se você leu todos os dias, né, meia hora, você já sabe tudo na sua mente. Então você pode levar a revista? Pode, para você seguir ali um cronograma, né? Tá, agora vamos ali para a hora do louvor, beleza. Mas você já tem tudo na sua mente, você já conhece a história, você sabe qual que é o objetivo, você sabe qual que é o propósito, você sabe qual que é a verdade prática, você sabe qual é o versículo que tem que ser trabalhado. Então você não precisa ficar lendo ali feito um robô, você vai falar de forma espontânea, né? Você vai preparar um rascunho, né? Já quer dar com rascunho? Sim, mas se você preparou antes, você vai saber falar aquilo ali de forma aleatória. Não quer dizer que você precisa falar palavra por palavra o que você escreveu ali. Não, quer dizer que se você escreveu, você memorizou, você lembra, você vai trabalhar dentro daquele tópico, entendeu? Quando você vem com a sua lição preparada, quando você está estudado antes, você mostra para as crianças que você tem domínio sobre o que você está fazendo, sobre o que você está falando, você tem convicção daquilo que você está ensinando. Agora, quando você pega e fica toda hora lendo, as crianças assim, nem a tia Kelly não sabe, nem a tia Kelly não sabe o que ela está falando, ela quer que eu aprenda.
Essa é aquilo que vai passar. Então, tenha domínio. Isso não significa que você não vai poder olhar na revista. Pode. Você pode olhar na revista, né? Tem os momentos que nós precisamos, por exemplo, na hora da memorização de versículo, você vai usar a revista, né? Você vai usar a Bíblia, porque na hora do versículo você precisa pegar a Bíblia e vai ler na própria Bíblia. Então, assim, tem os momentos. O que eu digo é que você pegar a revista, fica o tempo todo ali lendo. Aí você vai lendo. Não é isso, né? Faça suas anotações, prepare a sua aula, prepare o seu esboço. Pode olhar tópico por tópico, sim, tá? Mas dedique-se, né? Dedique em aprender aquilo que você vai ensinar. Não fique lendo. Ah, tia Kélia, mas eu sou novata, eu entrei agora, eu ainda fico perdida, eu não tenho confiança. Tudo bem, mas de acordo com o que você vai preparando as suas aulas, você vai adquirindo essa confiança que você precisa, né? Agora o que a gente vê são professores que já estão há anos, há muito tempo no Ministério Infantil e continuam com esse mesmo erro, né? Continuam com o mesmo erro que é só de ler? Não. O fato dele ler significa que todo o processo anterior ele está descumprindo. Se ele está só lendo, quer dizer que ele não está preparando a sua lição com antecedência. Significa que ele não está procurando ter uma criatividade na hora de fazer a lição. Significa que ele não está tendo um tempo de comunhão com Deus, de dedicar um tempo ali para preparar as suas aulas. Então, no final aqui, né, o ficar lendo reflete tudo o anterior, o passo que ele passou por cima. Às vezes está colocando tantas coisas em cima, né, mais importante, prioritário como o Ministério Infantil, que ele acaba chegando correndo no domingo, é dia de eu dar aula. E agora não preparei, não estudei. Ah, vou ler a revista. Não faça isso, né? Dê o seu melhor. Você está trabalhando com crianças, você está aí para cumprir um chamado, um propósito. Foi Deus que te colocou no Ministério Infantil. Ele colocou você aí porque ele vê em você alguém capaz, alguém apto, mas depende de você se esforçar, de você lutar para dar o seu melhor. Então, programe-se, estude, não faça leituras, né? Tenha o seu rascunho, tenha os seus tópicos por tópicos, mas não fique lendo o tempo todo. Nessa parte também aqui da leitura, é sempre importante você ver, né, igual eu já falei, a questão das suas crianças. Quais são as crianças que você está trabalhando, né? Para você se organizar ali com o tempo, né? Se você trabalha com crianças menores, você não vai fazer uma aula muito extensa. Se você trabalha com crianças menores, né, tem que ser de acordo com a idade. Então, tudo isso você precisa observar quando você está preparando a sua lição, tá bom? Principalmente se é criança pequenininha, gente, não fica lá lendo, elas não vão ficar quietas, elas não vão absorver, tá? Quanto menores, mais na prática tem que ser essa lição, mais participativa tem que ser a lição para que eles possam entender, tá bom? Meus amados, essas aí foram as dicas de hoje para você do que fazer quando eu já estou no Ministério Infantil. Espero muito ter abençoado você, espero que você tenha absorvido algo novo. Se você gostou, partiu deixar aquele joinha positivo no nosso vídeo e compartilha esse vídeo com mais alguém para que esse canal seja bênção na vida de outras pessoas também. Se você gostou, fica comigo aqui agora, coloca aqui embaixo o que você achou dessa aula e nós vamos participar de um bate-papo aí, né, onde eu estou ao vivo com vocês agora, durante esses 30 minutos próximos, né? Falando com vocês, tirando dúvida. Então deixa nos comentários aí o que você achou, né? Ficou alguma dúvida? Tem algum ponto que você gostaria de esclarecer melhor? Tem algum assunto que você quer saber, quer que eu traga aqui no canal? Deixa sua sugestão aqui embaixo, porque como vocês sabem, nós temos aula toda segunda às 19 e toda quarta às 19. Na segunda é o dia que nós trazemos uma aula teórica, onde eu trago dicas, sugestões, histórias bíblicas, né? Ministração, algo teórico. Então é hora que a gente tira as dúvidas. Na quarta-feira é hora da aula prática. Nas 19 horas na quarta é o dia que eu ensino vocês recursos visuais, né, na prática. Eu ensino vocês o passo a passo, eu coloco os moldes. Então assim, fica ligado no nosso canal, se inscreva, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção no seu ministério. O meu intuito aqui é abençoar você, para que você continue sendo bênção na vida de muitas e muitas outras crianças, alcançando o coração delas para o reino de Deus. Eu deixo aqui o meu sincero agradecimento e vejo vocês na próxima semana. Um beijo da tia Kelly. Fui. Tchau, tchau.